A polícia militar foi acionada, acaba de chegar a notícia de que houve feridos, pessoas ficaram feridas, um caos, um tsunami, quebradeira, invadiram tudo. E eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou o Brasil agora, neste exato momento, gente, tá? Qual foi o motivo dessa invasão, né? Quantos feridos, o que é que aconteceu, houve prisões, por que a polícia militar foi acionada? Eu vou trazer absolutamente tudo, gente, tá? Tá um verdadeiro caos, realmente invadiram tudo, quebraram tudo que viram pela frente. A polícia militar foi acionada, já chegou no local, né, gente, fazendo aquela... Vocês sabem muito bem como é que funciona. Tivemos a confirmação de que há feridos neste exato momento. Eu vou trazer absolutamente tudo, gente, tá? Sobre isso que acabou de ser confirmado agora há poucos instantes. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Hoje, definitivamente, está sendo um dos piores dias da vida do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso porque, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes acabou de sofrer nova derrota da Justiça da Itália. E além de sofrer essa derrota, a Justiça da Itália fez questão de esfregar na cara do ministro Alexandre de Moraes que ele não é um juiz imparcial. Gente, a Justiça da Itália acusou Alexandre de Moraes de ser um juiz parcial, um juiz que tem lado, acusou ele de ser juiz, vítima ao mesmo tempo. Gente, a justiça italiana esculhambou o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer também todos os detalhes, inclusive um comentário aqui que eu vou trazer para vocês do Eduardo Bolsonaro, que vocês vão ficar chocados, gente. O Eduardo Bolsonaro destruiu o Alexandre de Moraes nessa nova decisão, nessa derrota, né, acachapante e humilhante que ele acabou de sofrer na Justiça da Itália, e por essa o ministro Moraes não esperava, gente. Foi um soco no estômago do Moraes nesse dia de hoje. E tem também o Lula, gente, que entrou em desespero. Lula da Silva entrou em desespero com uma notícia terrível que acabou de ser confirmada agora, gente, tá? Direto de Brasília. Lula da Silva entrou, ligou o modo desespero, e eu vou trazer também esta bomba que acabou de explodir no colo do Lula neste exato momento. Gente, além dessas outras várias informações, tem o ministro da Justiça do Lula que acabou de ser encurralado, humilhado por deputado federal num vídeo, gente, tá? Chocante, que eu vou trazer aqui também para vocês. Acabou de ser revelado o plano de um articulador do Lula para derrubar o Flávio Bolsonaro. Ele fala, ele verbaliza qual que é esse plano. Gente, eu tô estarrecida que eles vão ter coragem de fazer isso com o Flávio Bolsonaro. Será? Gente, é muito mais grave do que vocês imaginam. Então, além dessas outras coisitas mais, vai estar aqui para vocês. Rapidinho, não esqueçam de se inscrever. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, porque tem uma bomba, gente, que eu tô sabendo que vai explodir em Brasília nas próximas horas, que eu tô de olho, eu vou trazer aqui para vocês. Tem uma bomba, então é importante você estar inscrito aqui nesse canal. Então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim que essa bomba for confirmada, sair na imprensa, eu venho correndo trazer aqui para vocês. Então se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos que vamos. E agora, gente, Marcel Van Hatten acaba de... Marcel Van Hatten, aqui nesse vídeo, ele desmascarou o Lula. Logo de cara. Ele desmascarou o Lula e encurralou, colocou contra a parede o ministro da Justiça do Lula. Na verdade, ele humilhou e detonou o ministro da Justiça do Lula. Mas assim, ele pisoteou, gente, tá? Meu Deus do céu, vejam só. A informação que eu tenho é que o grande criminoso que o Lula quer tanto ver extraditado, o Ricardo Magro, está em todas as mídias, teria sido colocado na lista da Interpol. Eu quero saber se houve, pelo canal formal, esse pedido. Pedir o estado atual do processo, para não ter nenhuma imprecisão na informação. Não, tá bem, ministro. Aí, com todo o respeito, se o Lula está pedindo, o presidente da República está pedindo, e é o criminoso que o Lula considera o mais importante ser extraditado, o senhor não sabe se foi feito o pedido formal ou não? Presidente, não foi. Eu preciso ter a informação oficial para dar o Tá bem, então o senhor não sabe. Não, eu não posso dar essa informação nesse nível de detalhe nesse momento. Não é detalhe, eu só estou perguntando se foi feito o pedido de extradição pela via formal, o senhor não sabe. Não, aí que tá, presidente. Sim, o criminoso mais procurado pelo Lula... Quer uma informação precisa ou quer uma especulação? Não, eu quero só saber se foi pedido pela via formal. Em alguns minutos, se o senhor me permitir. Eu lhe permito, mas assim, mas
Na minha opinião, o ministro da Justiça não saber se o criminoso mais procurado pelo presidente da República numa conversa com o Trump, se houve o primeiro passo, que é o pedido do Ministério da Justiça, é algo que me faz perceber que é um desconhecimento do ministro. Eu liguei para o presidente Trump, dizendo para ele que se ele quiser enfrentar o crime organizado, nós estamos à disposição. E mandei para ele, no mesmo dia, a proposta do que nós queremos fazer. Disse para ele, inclusive, que um dos grandes chefes do crime organizado brasileiro mora em Miami. Então, se quiser ajudar, vamos ajudar, prendendo logo isso aí. Sobre o Ricardo Magro, eu até fico surpreso o senhor dizer que vai ter que consultar alguém se foi feito o pedido de extradição. Mas foi feito... Não, mas é só sim ou não? Eu não quero saber o conteúdo. Eu quero saber se foi feito pelas vias formais. O Ministério da Justiça encaminhou Itamaraty, que encaminhou o Departamento de Estado. Sim ou não? Não me interessa o conteúdo neste momento. Talvez posteriormente. Mas minha pergunta, senhor ministro, porque a informação que eu tenho é que não foi feito. A informação que eu tenho é que o grande criminoso que o Lula quer tanto ver extraditado, que está em todas as mídias, teria sido colocado na lista da Interpol, está em pedidos informais do Lula ao Trump, que não são informais ou formais, mas eu quero saber se houve, pelo canal formal, esse pedido. Exatamente isso que eu estou. Assim que concluirmos aqui, eu vou ligar para o DRCI, para a secretária Maria Rosa, Certo. pedir o estado atual do processo, para não ter nenhuma imprecisão na informação. Não, tá bem, ministro, eu sei que já foi meu tempo, mas assim, aí com todo o respeito, se o Lula está pedindo, o presidente da República está pedindo, e é o criminoso que o Lula considera o mais importante ser extraditado, o senhor não sabe se foi feito o pedido formal ou não? Presidente, não foi. Deputado, eu tenho atendido respeitosamente, Sem só dúvida. para nós não tergiversarmos. O que eu pedi, obsequiosamente, foi que eu desse informação precisa qual o estado atual dessa demanda. Onde se encontra, qual o movimento atual dessa demanda para o DRCI. São milhares de processos que tramitam todos os dias e eu não gostaria de cometer com a comissão nenhuma imprecisão informal. Eu não tenho como saber, dia por dia, o estágio. Eu não estou perguntando dia por dia, ministro, eu só estou perguntando se foi feito o pedido de extradição pela via formal. Eu preciso ter a informação oficial para dar o Tá bem, então o senhor não sabe. Não, eu não posso dar essa informação nesse nível de detalhe, nesse momento. Não é detalhe, eu só estou perguntando se foi feito o pedido de extradição pela via formal, o senhor não sabe. Não, o que acontece é que um pedido de extradição tem várias etapas, inclusive quando ele se considera perfectibilizado. Essa informação que eu denuncio. Mas então a primeira etapa, que depende da assinatura do Ministério da Justiça, foi feita? Isso é feito pelo DRCI, não é o ministro, é isso que eu preciso informar. Aí que tá, presidente. Sim, o criminoso mais procurado pelo Quer Lula... uma informação precisa ou quer uma Não, especulação? eu quero só saber se foi Eu vou lhe pedido dar pela via em formal. alguns minutos, se o senhor me permitir. Eu lhe permito, mas assim, mas é incrível. Mas o senhor tem todo o direito, o senhor é muito educado, tem respondido as perguntas e vai, pelo que eu estou percebendo, inclusive endereçar o assunto que eu lhe passei. Sem problema nenhum. Agora, o senhor não tem direito sobre a minha opinião. Na minha opinião, o ministro da Justiça não saber, deputado Luiz Lima, se o criminoso mais procurado pelo presidente da República numa conversa com o Trump, se houve o primeiro passo, que é o pedido do Ministério da Justiça, é algo que me faz perceber que é um desconhecimento do ministro. Ele tem que buscar com alguém lá dentro do Ministério, tá tudo certo. Não estou dizendo que não tem que buscar, aliás, eu quero informação. Aliás, uma das coisas que eu menos acho grave, ou que eu mais gosto de ver numa pessoa, que vai dizer, eu não sei, eu vou atrás da informação correta. Eu faço isso direto, aliás, meus assessores sabem que eu tenho, assim, um pavor quando a pessoa diz uma certeza e não é, porque depois eu vou passar maus bocados. Vossa Excelência está fazendo o correto. Agora, o senhor não está trazendo aqui informação se houve do criminoso mais procurado pelo Lula um pedido formal do Ministério da Justiça de extradição. Gente, tá? Que a gente viu. O que ele fez aqui? Ele desmascarou o Lula, que a resposta ele não teve. E o Ministério. Gente, ministro da Justiça, né? Mais perdido do que segue em tiroteio. Que vergonha, gente. O tipo de ministro que o Lula coloca para tomar conta, né, da segurança do Brasil, gente, tá? Olha só o naipe do ministro que o Lula coloca para tomar conta do nosso país. Que não tem a resposta de uma pergunta, gente, simples, né? É uma resposta de uma pergunta muito simples. O cara não sabe, gente. Meu Deus do céu. Pro Brasil isso é um desespero, né? Ter esse tipo de gente comandando o país, né? Chefe do Ministério da Justiça, de Segurança Pública. Que vergonha, gente, tá? Uma vergonha. Vamos lá, gente. Hoje, sem a menor sombra de dúvida, está sendo um dos piores dias da vida do ministro Alexandre Moraes. O dia tá terrível pro Moraes nesse dia de hoje, porque hoje o Moraes conseguiu. Ele ganhou todas as manchetes do Brasil nesse dia de hoje. Hoje, qualquer jornal que você abre, qualquer, né? Você vai na internet, só dá Alexandre de Moraes. Você coloca no Google Alexandre de Moraes, gente, é um monte de matéria. Tá nas principais. Tem jornais que ele tá na capa mesmo, né? Quando você abre lá, pá, aparece Alexandre de Moraes. Só que da pior maneira possível. Por quê, gente? Mais uma vez,
o ministro Alexandre de Moraes acabou de sofrer nova derrota da justiça italiana. Mais uma vez, a justiça italiana negou o pedido de Alexandre de Moraes para extraditar, para trazer de volta a Carla Zambelli para cumprir prisão aqui no Brasil. E se não bastasse tudo isso, a justiça italiana ainda esfregou algumas verdades na cara do ministro Moraes. Gente, hoje, definitivamente, o ministro, acho que ele nunca foi tão humilhado internacionalmente como ele foi nesse dia de hoje. Para vocês entenderem, eu vou colocar aqui alguma sequência de algumas matérias para vocês entenderem por que o dia hoje está terrível para o Moraes. Primeiro, Justiça da Itália publica decisão que anulou extradição de Zambelli e diz que Moraes foi vítima e juiz. Aquilo que a oposição acusa o Moraes desde sempre, gente, tá? Em vários julgamentos, principalmente na questão do julgamento lá do 8 de janeiro, no julgamento lá do golpe que nunca aconteceu, no julgamento lá dos generais, do Bolsonaro. O que é que a oposição sempre alertou? Alexandre de Moraes age como vítima e juiz, ele não pode julgar isso aqui, ele não pode fazer parte desse julgamento. A Justiça da Itália esfregou exatamente isso na cara do Moraes. Eu tô chocada, porque além de negar o pedido do Moraes, e ainda esfregou na cara do Moraes que ele não foi um juiz imparcial. A Corte Suprema de Cassação da Itália divulgou nesta sexta-feira, 12, os motivos que levaram à decisão de anular, em 22 de maio, a extradição da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil. A determinação italiana diz respeito ao pedido de extradição feito pelo Brasil contra ex-parlamentar conduzido com base no processo em que Zambelli foi condenada por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, aquela invasão que resultou no pedido de prisão do Alexandre de Moraes, né? Quem não se lembra do Walter Delgatti? Ainda em um segundo processo de extradição, correndo na Justiça italiana relacionado à condenação da ex-deputada pelo crime de porte legal, a Corte de Cassação afirmou que... Isso aqui é a parte mais importante, ó. A Corte de Cassação identificou diversos elementos capazes de gerar dúvidas sobre a imparcialidade objetiva do Supremo Tribunal Federal que condenou Carla Zambelli. Vocês estão entendendo isso aqui, gente, tá? A Corte italiana colocou em xeque, tá, diversos elementos capazes de gerar... colocou assim, ó, gente, eu tô com dúvidas se esse juiz agiu de forma imparcial. Eles viram que ele não agiu de forma imparcial, que ele foi parcial. Segundo os magistrados, Alexandre de Moraes acumulou diferentes funções ao longo do processo e atuou simultaneamente como integrante do colegiado julgador e como pessoa considerada prejudicada, ou seja, como vítima, por um dos crimes atribuídos à deputada. Aquela questão lá, né, que colocaram lá, uma ordem de prisão contra o Moraes no sistema do CNJ. Ele era a vítima. E como que ele, sendo vítima, poderia julgar a Carla Zambelli? É inacreditável, gente, tá? É a justiça italiana esfregando, né, na cara do Moraes que ele não poderia fazer parte desse julgamento, porque ele era vítima. Emergiram, segundo a justiça italiana, abre aspas, emergiram diversos elementos capazes de suscitar dúvidas sobre a imparcialidade, sobre o espectro objetivo do tribunal que proferiu a condenação da recorrente. Diz o documento. Segundo eles, Moraes participou de diferentes fases do processo, o que na avaliação da Corte italiana contraria os princípios de imparcialidade e independência judicial, e bem como insuficiência e ilogicidade da fundamentação em relação ao cúmulo das funções de vítima. Ó, ele trouxe para ele, tá, a função de juiz de vítima, tá? Trouxe para ele a função de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz da execução da pessoa do ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal, em violação ao princípio da imparcialidade e da independência do juiz. Diz a decisão publicada em italiano. Gente, que vergonha, que vergonha pro ministro Moraes. Eu não tô acreditando. E aí, eu disse para vocês que o Alexandre Moraes hoje estava nas capas, né? Aqui, ó. Diário do Poder. Itália diz que Moraes foi parcial
ao julgar Carla Zambelli. Ou seja, ele não foi um juiz assim isento, foi um juiz parcial. E outro, olha aqui, Itália ataca Moraes ao barrar pedido do Brasil em caso Zambelli. A justiça da italiana, além de negar, ainda atacou o Alexandre de Moraes. Tem mais, gente, tá? Hoje ele tomou conta das manchetes, ó. Justiça italiana publica anulação de extradição de Zambelli e vê parcialidade de Moraes. A justiça da Itália, gente, está fazendo a mesma acusação que a oposição fez contra o Moraes na época do julgamento do golpe do 8 de janeiro. E a justiça italiana abrindo precedentes para nulidades aqui no Brasil. Eu já vi jurista aí falando que o caso do Bolsonaro pode até ser revisto depois dessa decisão da Carla Zambelli na Itália. A justiça da Itália acusando o Alexandre de Moraes de ser parcial. E a mesma acusação que a defesa do Bolsonaro, por exemplo, acusou o Moraes aqui no Brasil. Então, essa decisão da Itália abre precedentes para nulidades e novas interpretações aqui no Brasil. O Eduardo Bolsonaro postou um vídeo aqui sobre isso. Gente, ele acabou de postar, eu tenho que trazer isso aqui para vocês. Meu Deus do céu, vejam o que o Eduardo Bolsonaro fez com o Alexandre de Moraes aqui nesse vídeo, vejam só. Mais um dia muito ruim para o Moraes. Mais um dia muito ruim para o Moraes. Justiça da Itália absolve Zambelli e critica acúmulo de funções de Moraes. Veja bem, não é que nega a extradição, ela absolveu a Carla Zambelli. E por quê? Porque ela disse o óbvio. A Suprema Corte de Cassações da Itália disse que o Moraes atuou ao mesmo tempo como vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz da execução. Vejam só, né? Um Estado democrático de direito falando que esse acúmulo de funções não pode ocorrer na figura do Moraes. E a cereja do bolo, a Corte apontou ainda o que chamou de insuficiência e ilogicidade na fundamentação da sentença anterior. Ou seja, palavras bonitas para falar que o Moraes é burro e incompetente, porque nem a fundamentação da sentença ele conseguiu fazer. Isso é porque não se trata de um juiz de verdade, alguém que esteja no nível do cargo. A gente tem que tirar esse cara de lá, porque ele está queimando o filme, não só do judiciário brasileiro, mas de todo o Brasil. Lembrando que ele não conseguiu extraditar o Alan dos Santos dos Estados Unidos, ainda que durante o governo Biden de esquerda, e o Lula ainda fazendo negociações para mandar um espião russo para extradição em troca do Alan dos Santos. Não conseguiu extraditar o Oswaldo Eustáquio da Espanha, nenhum dos mais de 60 que ele pediu brasileiros que estão asilados, refugiados na Argentina, e agora a Carla Zambelli. E também tem o caso do Tagliaferro. Eu já começo a perder as contas de quantas vezes Alexandre de Moraes teve esfregada na sua cara o que é um verdadeiro Estado democrático de direito. O Brasil vai ter que ser passado a limpo. E isso vai começar em 2027. O Eduardo repetindo aquilo que eu sempre falo, esfregar na cara do ministro Moraes. Gente, será que o ministro Moraes dorme essa noite, gente, tá? O que é que vocês acham? Como é que deve estar o humor do Moraes nesse dia de hoje? Eu acho que não deve estar nada dos bons, gente, tá? Que tanto de derrota, gente, eu tô chocada. Vou até colocar aqui na tela de novo. Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Carla Zambelli, o Tagliaferro e o pessoal do 8 de janeiro. Meu Deus do céu. Isso aqui, gente, abre precedentes para a gente interpretar que o Moraes está perdendo a credibilidade. Tá ou não tá? Coloquem aqui embaixo, gente, a opinião de vocês. E também tem o jurista, né? O Fernando Schiller, o nome chique, né, gente? Fernando Schiller desceu a lenha no Alexandre de Moraes sobre essa derrota que ele sofreu aqui na Itália. Só que ele trouxe um detalhe aqui, que aí vocês vão entender por que o Moraes deve estar furioso com essa derrota que ele acabou de sofrer na Itália. Vocês vão entender. Olha, é exatamente isso, né? Foi atentada a suspeição do ministro, né? A falta de imparcialidade do ministro, o que é muito grave, né? Porque isso não é a primeira vez, eu acho que o fato aqui é muito claro, né? A justiça italiana analisou o caso, né? Identificou ali na postura do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, e aqui a justiça italiana está dizendo, não é nenhum brasileiro, não é lulista, bolsonarista, não tem nada a ver com a polarização política brasileira, mas analisando o conjunto da obra, quer dizer, o que a justiça italiana está dizendo? Que o ministro já tinha uma posição pré-figurada, manifesta, pública, relativamente a esses personagens, né? E a este caso como um todo. Então, ele é um ministro que tem um histórico que o torna
um ministro sob suspeição. Sob suspeição aqui não quero crer que indique nenhum tipo de falha moral, falha ética, é um problema do contexto do julgamento. Não é? O que a justiça italiana diz ali explicitamente? Que deveria ter um terceiro juiz, um juiz terceiro, eles dizem, um juiz independente, sorteado. Fora, por exemplo, de um processo como os inquéritos de fake news. Os inquéritos de fake news, tudo é dado, você não tem sorteio, aquilo é direcionado por inquérito, já tem um relator, o relator vem ao longo do tempo desenvolvendo uma posição muito clara sobre esses fatos, sobre esses assuntos, então ele é um pouco acusador, ele é em grande medida, ele é o julgador, ele conduz a investigação, acusa, julga, e em muitos casos é a própria vítima, como o caso do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, etc., as sanções e assim por diante. Então, isso no Brasil, no calor da polarização política, de alguma maneira vai passando, né? Porque tem uma parte da sociedade que gosta, outra parte que não gosta, o ministro tem lá a maioria no Supremo, agora quando bate na justiça italiana não passa. Os juízes italianos não estão na polarização política brasileira. Eles veem isso do ponto de vista puramente jurídico. Do ponto de vista puramente jurídico, uma situação como o inquérito de fake news não bate, não passa, né? Então, é uma situação constrangedora. Isso já aconteceu no caso do Oswaldo Eustáquio, vamos lembrar, vale a pena até quem gosta desses temas pesquisar. No caso do Oswaldo Eustáquio, a mesma coisa, a justiça espanhola recusou a extradição, entre muitos argumentos, dizendo que era um caso de perseguição política, ou implicava em risco político para um jornalista chamado Oswaldo Eustáquio. E a justiça americana, que também recusou a extradição do Alan dos Santos, dizendo que o que ele fez não é reconhecido como crime nos Estados Unidos. Na época, os americanos usaram uma expressão just words, ou seja, apenas palavras, e nos Estados Unidos não se punem palavras, tá certo? Então, crime de opinião. Então você tem justiça italiana, justiça americana, justiça espanhola, todas dando um recado, na minha visão, bastante constrangedor para a nossa justiça, para o nosso Supremo Tribunal. Constrangedora principalmente para o ministro Alexandre de Moraes, né, gente? Diga-se de passagem, porque aqui o soco no estômago foi do ministro Moraes, gente, tá? Jesus amado. E agora, gente, Lula da Silva, o desespero bateu na porta do Lula. Toque, toque, toque. Quem é? É o desespero, Lula? Ai, Lula, gente, completamente desesperado para se perpetuar no poder. Toma aqui a decisão. Lula cobra INSS para cumprir promessa de zerar a fila até setembro. Vocês acham mesmo, gente? Então, Lula pode até querer. Poder é uma coisa bem diferente. Na verdade, poder até pode. Se o Lula quisesse, durante os 4 anos de mandato dele, ele poderia ter zerado a fila, né? Que quando ele pegou do Bolsonaro, tinha 1 milhão de pessoas na fila para se aposentar ou para alguma concessão de algum tipo de benefício. Só que o Lula, além de não... Ele prometeu na campanha. Se eu for presidente, eu vou zerar a fila do INSS. Eu vou zerar. Vota em mim, eu vou zerar a fila do INSS. Ele não só não cumpriu com a promessa, mas piorou 3 vezes, porque agora são quase 3 milhões. Era 1 na época quando ele pegou a presidência. Agora passou para 3, quase 3 milhões de pessoas. Aí, gente, o Lula está sendo cobrado. Como assim, Lula? Pô, você foi eleito, você prometeu que ia acabar com a fila do INSS. Você entrou na presidência, o trem fez foi triplicar. Ou seja, é um desastre. O seu governo foi um desastre. Desastre. Aí o cara tá correndo atrás do prejuízo nos 49 do segundo tempo, achando que o povo vai ser trouxa de acreditar que ele vai conseguir zerar essa fila quilométrica, fazer milagre, né? O Lula tá achando que ele vai convencer o povo que ele é o santo milagreiro, que ele vai fazer um milagre. Que desespero, hein, Lula? Que desespero. Tá aqui, gente. Lula afirmou que o Instituto, né, o INSS, deverá, tá? Deverá, né, zerar a fila de espera para concessão de benefícios até setembro. A cobrança foi feita após a troca no comando do órgão e resgata uma das promessas feitas pelo petista do início de seu 3º mandato. Além dessas, foram outras várias promessas, né, gente, tá? Várias promessas. A picanha cerveja até hoje só entregou abobrinha, só entregou abóbora. Teve a promessa de acabar com o sigilo de 100 anos. O que o Lula tá fazendo? Utilizando o sigilo de 100 anos à torta e à direita, assim, ó, sem precedentes. A fila do INSS, então, não precisa nem falar nada, né, gente? Tá? De 1 milhão foi para 3, cumpriu o quê? Nada. Ou seja, piorou drasticamente a sua situação. E vamos falar agora sobre invasão, gente. Uma multidão furiosa invadiu e quebrou tudo na universidade, gente, tá?
E tem uma pergunta interessante, tá aqui uma pergunta interessante que eu vou fazer para vocês, que vocês vão responder aqui embaixo para mim, vocês vão entender. Vejam só, estudantes ferozes, gente, tá? Encapuzados invadem uma universidade com rojões, fogos de artifício e agridem segurança. Gente, na verdade, eles entraram quebrando tudo, tá? Estudantes, invasores, revoltados, furiosos, tá? Fizeram um verdadeiro caos, tá? Destruiu tudo pela frente, uma destruição. Vai ter vídeo aqui do momento da invasão que vai estar aqui na tela de vocês. Vejam só o momento em que tudo aconteceu, como aconteceu e o motivo, por que eles invadiram e quebraram tudo. Vejam só. Bom dia para todo mundo. Ao todo, 5 mulheres e um homem, estudantes dos cursos de Pedagogia e também de Ciências da Natureza da USP, foram trazidos aqui para esta delegacia na Lapa, zona oeste de São Paulo, de onde falamos ao vivo. Todos foram ouvidos e liberados ainda durante a madrugada. A invasão foi ontem, por volta das 7 horas da noite, quando pessoas com máscaras e capuz entraram no prédio. Dá uma olhada aí nessas imagens que mostram esse momento da invasão na Universidade de São Paulo. Olha aí. Segundo a Universidade de São Paulo, para entrar no local, os estudantes agrediram seguranças. Rojões e fogos de artifício também foram disparados. A polícia militar foi acionada. Com cacetetes, os policiais retiraram os invasores e liberaram as portarias do prédio. Vários integrantes da guarda universitária tiveram ferimentos leves. 3 com ferimentos mais graves foram levados para o hospital universitário. Aliás, eu conversei com estudantes que estavam aqui na delegacia agora há pouco e eles me disseram que alguns alunos também chegaram a ficar feridos. Entre as demandas apresentadas no momento da ocorrência estão a melhoria na qualidade dos alojamentos da universidade e também a melhora dos serviços de alimentação e transporte. A gente lembra, Giba, que em maio deste ano, nós também temos essas imagens, cerca de 400 estudantes invadiram a reitoria da USP no mesmo campus na zona oeste da capital paulista e ali ficaram por 3 dias. Naquele momento, alunos da USP, da Unicamp e da Unesp entraram em greve pedindo melhorias na permanência estudantil e também na estrutura dessas universidades públicas. Desta vez, o Diretório Central dos Estudantes da USP afirmou que a ação de ontem à noite não tem relação com eles. E, aliás, Giba, aproveitando que a gente está falando da Universidade de São Paulo, ontem à noite, numa assembleia realizada pelos estudantes, a maioria dos alunos decidiu recomendar o fim da paralisação. Isso depois de 54 dias de greve na Universidade de São Paulo. Portanto, então, as atividades já devem ser retomadas. Algumas faculdades, como a Faculdade de Direito e de Medicina da USP, aliás, já voltaram às aulas, às atividades normais. Aí, gente, tá? Então, uma multidão de estudantes revoltados, furiosos, invadiram a USP, fazendo todas essas reivindicações. Eles entraram invadindo, quebrando tudo, né? Tudo que vinha pela frente. Invadiram com rojões, fogos de artifício, e eles entraram agredindo os seguranças, né? A pergunta que fica é, eles vão pegar 14 anos de cadeia porque eles quebraram, né? Invadiram, quebraram. E aí, gente? O que é que vocês acham que vai acontecer? Algumas pessoas já foram presas, umas estão gravemente feridas, como vocês viram aqui na matéria. Uns ficaram gravemente feridos. A pergunta que fica aqui é essa. Será que alguém aqui vai pegar 14 anos de cadeia, como pegou ali a Débora do Batom? Ou será que já estão todo mundo em casa, livre, leve e soltos, sem acontecer absolutamente nada, abrindo precedentes para que outras invasões aconteçam, para que outras quebradeiras em universidades aconteçam? Porque abre precedentes, que é tipo assim, cara, no mês passado, uma turma invadiu a USP, quebrou, bateu em policial, teve gente que ficou ferido, não aconteceu nada, foi para a delegacia, na mesma hora foi solto. Então a gente pode fazer, vamos fazer, mas se não deu cadeia, tá vendo o precedente que abre isso aqui? É um precedente perigoso. Mas se fossem bolsonaristas, se fossem aliados do Bolsonaro, é 10, 14, 17 anos de cadeia. Tem muita coisa para trazer para vocês. E logo de cara, deixa eu trazer para vocês o plano, gente, tá? Teve um evento que o PT organizou, que juntou ali, lá no passado, na época do Bolsonaro, era chamado de milícia digital, gabinete do ódio. Mas aqui não, é o time do Lula que vai lutar por ele, tá? São os guerreiros do Lula que vão lutar para eleger ele nessa eleição. Teve esse encontro no evento do PT e tava lá o André Janones,
O André Janones, gente, tá? Aquele mesmo André Janones que confessou que divulgava fake news num livro que ele lançou. O mesmo André Janones, né, que confessou rachadinha, que foi perdoado, né, pelo PGR lá do Lula, o Paulo Gonet, né? E houve acusações contra ele, ele ameaçou soltar, publicar fotos íntimas da ex-namorada, né, que é a prefeita lá de Tuiutaba, porque, né, se ela não fizesse o que ele quisesse, ele iria, né, expor as fotos íntimas, né? Ex-namorada, né? Expor as fotos íntimas dela aí na imprensa, na internet, para as pessoas verem. Gente, meu Deus, no que transformou depois que o Janones se bandeou pro lado do Lula, o homem se transformou, meu Deus do céu, ficou irreconhecível. Então, esse mesmo Janones é que tá dando aqui aula de como é que eles vão fazer para destruir o Flávio Bolsonaro. Eu tô chocada com isso aqui. Tá aqui, ó. A questão nunca foi fake news ou democracia, mas simplesmente criminalizar politicamente metade do país. Vejam só o que o Janones acabou de fazer, gente, tá? O plano do Janones, que tá aí, né, capitaneando ele, Érica Hilton tá aqui capitaneando aí o comando, né, de como eles vão fazer para derrubar o Flávio Bolsonaro. É estarrecedor, gente, tá? O que eles são capazes de fazer. Parece que fez na época do Bolsonaro e o plano é fazer agora de novo com o Flávio Bolsonaro. Vejam só. Pra mim, achem no Google as imagens do Lula, do Bolsonaro com o Collor. Imprime colorido pra ver esse foto. Achem imagens do Bolsonaro com Fernando Collor de Mello. Imprime colorido para aparecer foto. Que aí ele ia fazer o estardalhaço. É inacreditável. Vejam que ele pede para imprimir, mas para imprimir colorido para aparecer foto. Vejam só. Pra mim, achem no Google as imagens do Lula, do Bolsonaro com o Collor. Imprime colorido pra ver esse foto. Me entregaram em 5 minutos, eu abri uma live. Falei, gente, consegui aqui exclusive as fotos que estão prontas, a ligação do Bolsonaro com o Collor, tá aqui as fotos. E se o Bolsonaro for reeleito presidente, ele poderá nomear o Collor ministro. Ele poderia mesmo, não tem nada que impedir. O Collor estava com os direitos políticos dele ativos, ele poderia ser nomeado. Então não era uma mentira. Ouviu isso? É o André Janones no evento do PT ensinando como enganar eleitores. Não é a primeira vez que ele assume que mente. No livro que lançou em 2023, Janones relata várias fake news que contou para ajudar Lula a vencer a eleição de 22. Você lembra que naquela mesma eleição, então o ministro Lewandowski trouxe o conceito de desordem informacional para censurar até informações verdadeiras que a direita publicava? Por exemplo, no caso do documentário da Brasil Paralelo sobre os escândalos de corrupção dos governos petistas, Lewandowski reconheceu que as informações eram verdadeiras, mas como supostamente foram apresentadas fora de contexto, era desordem informacional. A mesma coisa na matéria da Gazeta do Povo sobre a relação entre Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Tudo verdade, mas como poderia induzir o eleitor ao erro? Desordem informacional. Ambos censurados. O termo, inclusive, foi criado por Claire Wardle, acadêmica esquerdista que fazia parte de um núcleo de pesquisa de Harvard sobre desinformação e recebia a verba do Soros. Basicamente, ele serve para justificar que se o juiz sente que você quis enganar, mesmo falando a verdade, deve ser censurado. Com Janones, um mentiroso profissional assumido, não vai acontecer nada. Não será incluído em nenhum inquérito, não terá sua rede social bloqueada ou passaporte tomado, não veremos matérias bombásticas sobre milícias digitais e gabinetes do ódio. Tudo isso porque a questão nunca foi fake news ou democracia, mas simplesmente criminalizar politicamente metade do país. Quem finge o contrário tá no time do Janones. Deu pra vocês entenderem, gente, tá? O modus operandi aqui da esquerda é tipo assim, eu vou pegar uma foto, vou pegar alguma coisa que remete a isso, vou gravar aqui um vídeo, vou dizer que o Flávio Bolsonaro poderá fazer aquilo. Citar um exemplo simples, básico aqui pra vocês. O Janones, ele pode ir aí pra internet, por exemplo, e dizer, olha, gente, não votem no Flávio Bolsonaro porque o Flávio Bolsonaro pode colocar a Elise Matsunaga, não preciso nem dizer pra vocês quem é, pra ser a futura ministra da Saúde no Brasil. Gente, não votem no Flávio Bolsonaro, porque ele poderá, tá? Colocar a Elise Matsunaga como ministra da Saúde do Brasil. Então, esse é o modus operandi. Vocês estão tendo noção do baixo nível que eles conseguem alcançar para perpetuar o Lula no poder, para que o Lula não saia do poder, para que o Flávio Bolsonaro não vença. E eu lembro direitinho dessa live, desse vídeo do Janones, que ele pegou essa foto do Flávio Bolsonaro junto com o Collor, né? E disse na época que o Flávio Bolsonaro poderia
poderia colocar o Collor como ministro do governo Bolsonaro. Foi um estardalhaço. Ele conseguiu o que ele queria realmente. Foi um estardalhaço. A imprensa comentando, muita gente perguntando ao Bolsonaro se isso era verdade, se era mentira. Ele conseguiu o que queria, que era chamar atenção e fazer com que as mídias colocassem isso, reverberassem isso. Ele conseguiu. E é muito perigoso, gente, tá? Eu vou dizer uma coisa muito sincera e honesta, porque André Janones é aqui da minha região, é do Triângulo Mineiro, é de Tuitaba, perto. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, André Janones é um parlamentar muito perigoso. Ele é um parlamentar muito perigoso e que tem a proteção do sistema. Prova, vou dar pra vocês, ele confessou que cometeu rachadinha, confessou pro PGR Paulo Gonet, foi perdoado, tá lá pagando uma multa, não sei, 1 zilhão de parcelas lá. Vocês estão entendendo? Ele sabe que ele pode divulgar fake news, pode induzir o eleitor a uma coisa que poderá acontecer, fazendo aí um terrorismo político. E ele sabe que nada vai acontecer com ele, porque ele tem a proteção do Lula, tem a proteção de fulano, de ciclano, que eu não preciso nem citar os nomes aqui para vocês. Então a gente está lidando com gente perigosa. A gente está lidando com um parlamentar extremamente perigoso. E o nome dele é André Janones, gente, tá? Meu Deus do céu, gente, tá? No que se transformou o André Janones depois que ele se aliou ao Lula, gente, tá? Eu confesso para vocês que lá no início, quando ele começou chamando atenção nas redes sociais, quando lutou ali pelos caminhoneiros, eu via um outro Janones. Ele se transformou completamente. Aquele Janones que estava lá lutando pela prorrogação do auxílio emergencial. Eu olhava assim, cara, que beleza, tá aqui representando os eleitores. Mas depois que ele se alinhou com o Lula, o homem se transformou. Se transformou nisso que vocês estão vendo aqui. Agora articulando para derrubar o Flávio Bolsonaro. Isso aqui para mim tem um nome. É desespero, tá? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês.